E uma história, gente, que eu vou dizer a vocês, muita gente duvida das formas de monitoramento de criminosos aqui no Brasil. Mas coloca para mim aqui os envolvidos nessa próxima história. A Delamar, a Cauane e o Daniel. Daniel vai parar na delegacia, gente, mais uma vez, depois que os corpos de mãe e filha são encontrados dentro de casa numa cena clara de execução, Altair. Exatamente. Agora, o interessante, Dionísio, a gente falar, quando a polícia foi acionada, até então não sabia de nada, né, amor? Estão desaparecidas, a gente não sabe o que está acontecendo, a polícia é chamada, entra na casa, chega lá, as duas estão executadas com tiro na nuca, né, na cabeça. Ou seja, a polícia fica desconfiada. O que é que está acontecendo? Começa a investigar. Onde entra o Daniel agora na história? Porque a polícia começa a levantar imagens da região, movimentação de pessoas e numa dessas cenas, tá vendo esse sujeito aqui? Ele passa caminhando. A polícia faz, opa, esse eu conheço. Esse é antigo aqui na rodada. Leva pra delegacia. Ô Daniel, você conhece a Delamar e a Cauane? Ele diz, conheço, mas passei lá não. Passei lá perto só. Tenho a menor ideia do que pode ter acontecido com elas. Aí, ô Altair, eu costumo dizer o seguinte, qual é o adorno, o acessório mais utilizado por criminoso condenado aqui no Brasil? Olha, geralmente é uma tornozeleira eletrônica. E aquele negocinho, aquele enfeitezinho que fica ali no tornozelo do cara, sabe? Cara brilhando, assim, piscando assim. Piscando assim, todo mundo vê. Aí por que eu perguntei isso, ó, Altair? Porque essa história ganha uma reviravolta gigante quando a polícia descobre que o Daniel tá com a tornozeleira. Como assim, Dionísio? Como assim? Aí no meio da investigação me aparece o nome do enteado do Daniel. Lá na delegacia, o Daniel disse que conhecia mãe e filha, mas disse assim, nunca mais eu vi. Nem passei por lá, passei na rua de baixo. Não tenho envolvimento com isso não, seu doutor. Só que a polícia fez, não, tem alguma coisa errada. Vamos levantar informação. Começa a levantar informação e você vai descobrir um plano montado, arquitetado de forma cruel e trágica para assassinar mãe e filha. Dionísio, elas eram ficha limpa? Não. Ah, mas tinham envolvimento com a polícia? Até tiveram. Só que já tinham respondido por isso, estavam tentando uma nova vida. Polícia, quando entrou na casa, achou algumas coisas e desconfiou, inclusive, da cena do que encontrou ali dentro. Aquilo teria sido uma cena montada ou não? A história você vai acompanhar agora no seu Cidade Alerta. Solta aí. Duas mulheres, mãe e filha, que foram executadas dentro de casa. Um caso que chamou a atenção das autoridades. Elas tiveram tempo apenas de gritar por socorro dentro da residência e acabaram sendo friamente e cruelmente assassinadas. Delamar do Rocio Correia dos Santos, de 45 anos, levou um tiro na nuca. E a filha dela, Cauane Damares Santos Antunes, de 26, foi baleada na cabeça. De acordo com a polícia, dentro da casa, além das vítimas, foram encontradas várias porções de drogas. Nós já identificamos que essas vítimas elas eram, infelizmente, envolvidas com a traficância de drogas, com anotações criminais, além de ter sido encontrada quantidade expressiva de substância análoga a crack na residência delas. Então isso demonstra de forma muito clara a prática da traficância de drogas ali no local onde elas foram assassinadas. No mesmo dia em que o crime foi cometido, a polícia militar localizou um suspeito. Daniel de Andrade Chimeski foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Lá, ele disse ao delegado que estava na rua. Fiquei um tempinho lá, batendo palma. E chegou a ouvir os disparos. Escutei, falei. Mas os indícios eram outros. De acordo com a polícia, Daniel estava aqui na residência, aliás, ele invadiu a residência no exato momento em que mãe e filha foram executadas. A única coisa que os vizinhos conseguiram ouvir foi um pedido de socorro, mas não dava tempo de mais nada. E o que auxiliou nas investigações foi o fato de que Daniel utilizava a tornozeleira eletrônica, que apontou que o trajeto que ele fez foi totalmente diferente do que ele contou à polícia. O que apontou o equipamento foi que depois que ele matou as duas mulheres, ele pulou o muro de trás e fugiu. Nós tivemos acesso a essa informação com base numa autorização judicial que demonstrou
que ele estava no local e que ele fugiu pelos fundos da residência da vítima, ou seja, a versão que ele apresentou, ela foi toda desmentida pelas investigações. Desde o início, a polícia desconfiava que Daniel não tinha agido sozinho e que teve ajuda para matar as duas mulheres. Alisson Andrei Silva Nogueira, de 26 anos, foi preso temporariamente. Para a polícia, ele é o segundo suspeito que invade a residência e ajuda na execução de Delamar e Cauane. Conforme as investigações, Alisson é filho da namorada de Daniel Chimeski. As vítimas foram surpreendidas por 2 indivíduos que adentraram em sua residência e executaram brutalmente essas vítimas. A polícia deve concluir o inquérito nos próximos dias e fazer o indiciamento dos 2, mas as investigações ainda continuam para descobrir o verdadeiro motivo para os assassinatos. Que é estranho, é? Agora que funcionou finalmente um caso em que a tornozeleira eletrônica coloca bandido onde ele tem que estar, funcionou, pelo menos um. Esse eu consegui ver. Fazia tempo que eu não vi uma história assim, Altair. Não, funciona. Quando a gente observa que a pessoa tem a tornozeleira eletrônica, fica fácil de saber onde ele está, Dionísio. Então, realmente funciona. Tem casos que, infelizmente, os caras tiram, vão embora, mas a tornozeleira eletrônica ajuda muito a descobrir onde eles estão.